Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Livecast, nosso canal de podcasts voltados para autoconhecimento e expansão de consciência aqui no Instagram. E hoje, esse aqui é o primeiro quadro do Live número 1. O que é o Live número 1? Live número 1 é porque eu comecei a conectar com muitas pessoas maravilhosas aqui pela página e pessoas que tinham muito a dizer, que tinham processos de vida assim bem interessantes, de autoconhecimento, de mudança de comportamento, de expansão de consciência. De repente achei que era muito interessante começar a abrir um espaço para conversar com essas pessoas aqui, para convidá-las a vir aqui também compartilhar um pouco da história delas, porque afinal de contas um dos grandes objetivos desse canal é a expansão de consciência. E isso indifere do momento da pessoa, se de repente ela já está no momento que ela já está atuando como terapeuta, ou de repente já tem movimentos, ou se ela está iniciando um processo. Afinal de contas, esse início é só uma metáfora, porque verdadeiramente a gente já começa esse processo desde o momento que toma consciência do autoconhecimento, né? E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, que é a Sheila Brás. A Sheila, tenho certeza que vai surpreender a todos vocês, porque ela tem uma história incrível, né? Tive a honra de participar com a Sheila, ela teve um dos meus treinamentos, minhas mentorias, e ela já está aqui com a gente. Eu vou convidar a entrar aqui, é a primeira live da Sheila, e vai ser um enorme prazer, uma enorme honra poder fazer parte desse momento com ela, porque acreditem, vocês ainda ouvirão muito falar de Sheila Brás. É uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso e uma humanidade extraordinária. Então eu vou convidar a Sheila para participar aqui. De repente você também sente que tem muita coisa a dizer, gostaria de fazer uma live. Por gentileza, me chame e vem em voto, porque vai ser um enorme prazer conhecer sua história e convidá-lo a participar. Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite, sexta-feira para vocês. E tenho certeza que quem puder acompanhar com a gente aqui vai gostar muito do bate-papo que eu vou ter com a Sheila aqui. E eu tenho certeza que se eu não falasse para vocês, vocês nem saberiam que é a primeira live dela, porque é uma pessoa maravilhosa. Sheila, boa noite, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Alex, tudo bem? Graças a Tá, Deus, tudo em paz. tá me ouvindo bem? Tá boa a transmissão, Sheila? Tá, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá me Estamos te ouvindo? ouvindo maravilhosamente. Quero te dar as Eu sou, boas-vindas, eu te sou péssima parabenizar. para mexer com essa Tá, tudo ótimo. Você sabe digital. que um dos grandes medos da humanidade é falar em público, né? Então, esse é um movimento que é muito comum a todos nós. Passei muito por isso no começo da minha carreira, que a vontade de dizer o que eu estava aprendendo era muito forte, mas eu tinha um medo muito grande da reação das pessoas. Então, eu quero te parabenizar por esse movimento, porque sua história é maravilhosa, né? Conversávamos agora de pouco sobre como suas reflexões durante o treinamento foram extraordinárias. Seja muito bem-vinda, Sheila, muito bem-vinda mesmo. E antes de você falar um pouquinho de você, me fala uma coisa. Como é que começou esse processo de autoconhecimento na sua vida, Sheila? Seja bem-vinda. Já tem uns 5 anos, 5, 6 anos que eu comecei assim ter esse processo assim desse despertar de consciência na minha vida e de lá para cá assim muita coisa tem mudado. Só que antes de iniciar, Alex, eu gostaria de te pedir a permissão da gente fazer uma pequena prece em agradecimento, assim, se você não se importar. É algo Claro que não, minha rápido. querida. Eu estou sentindo no coração, eu queria ter falado até antes. Mas então que a gente feche os olhos e vamos agradecer a Deus, porque tudo é para Ele, para a honra e glória dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço o Senhor neste momento por essa live, por esse momento que eu e o Alex estamos iniciando. Pai, o Senhor sabe que tudo é para o teu reino, Senhor. Nada é nosso, tudo é teu, Senhor. E que todas as pessoas que entrem nessa live ou que assistam ela após essa a terminarmos, que elas venham ser tocadas pelo teu Espírito, que elas venham ser transformadas e que toda palavra que seja dita aqui, Senhor, venha causar uma transformação profunda na vida de cada um, Senhor. Eu te chamo agora, Deus, que o Senhor faça presença, que o Senhor tome um lugar de destaque nesse momento aqui, juntamente conosco. Que a tua palavra diz que onde estiver um ou dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E eu sei que isso aqui, o Senhor, é movimento para a tua obra, Senhor, nada é para nós. Tudo aqui que nós temos, tudo que o Senhor nos dá, é para honrar e glorificar o teu santo nome, ó Deus. E é isso, obrigada. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Uau. Alex. Seja bem-vinda, É minha porque, querida. assim, eu tenho muito isso comigo, assim, tudo que a gente vai fazer, por mais que cause um frio na barriga, a gente tem que honrar aquele que nos dá essas oportunidades, porque não é nada nosso, tudo aqui é para ele.
Com certeza, somos instrumentos, Sheila. Eu acredito muito nisso e eu acho que o que move você é a mesma coisa que me moveu lá atrás. Foi porque quando eu comecei a tomar contato com esse autoconhecimento, isso mudou a minha vida. E a primeira coisa que eu pensei é, eu quero compartilhar isso com as pessoas. E depois veio coach, carreira, mentoria. E acredito que é um movimento muito igual a ti, não é verdade? É verdade. E assim, o meu processo, igual eu estava falando, né, se iniciou já há 6 anos. E assim, eu venho vendo muitas coisas, assim, igual eu te falei uma vez, que a gente teve o primeiro contato após aquela live da Jéssica Dens, e muita coisa tem mudado, assim, na minha vida, concepção de ver o mundo, né? E o quanto eu vejo a necessidade do ser humano de buscar essa compreensão do ser, olhar para dentro de si, entender suas dores, entender esses processos que a gente tem que passar para poder chegar a um propósito maior, a um nível maior na nossa vida. Sim. E o que foi E o esse... despertar, ele trouxe isso para mim. Hã? Como é que foi para você, tipo, esse processo? Porque, assim, eu gosto de conversar isso aqui, é uma coisa muito comum aqui no canal, né? Posso dizer para você que todos os terapeutas que passaram por aqui, todos, até então, pelo menos os que tiveram comigo, sem exceção, criaram a profissão terapêutica a partir do processo de autoconhecimento. Todos eles tinham um momento de virada, um momento em que, de repente, as ideias começaram a conectar e, opa, deu essa sensação do despertar. Como é que foi essa sua sensação? Que vale deixar muito claro que para quem está nos ouvindo, que não é um despertar nível já entrei na luz. Não, não é isso, não. Você tem um despertar só de perceber que tem muita coisa para arrumar e que a gente muitas vezes está dormindo e reativo com a vida e nem percebe, né? Você teve esse momento também, Sheila? A minha virada de chave maior, eu creio que foi no momento em que eu caí na depressão, né? Passei por um momento de depressão e aquele momento ali foi uma decisão que eu tomei de mudar a minha vida. E de entrar nesse processo de construção, há um processo que é dolorido e que é necessário enfrentar, que é o de desconstrução, que é de olhar para dentro de mim, olhar para a minha vida, né? Entender os meus sentimentos, entender todo o processo da minha vida, do início lá da minha infância até aquele atual momento. Então, é olhar para muitas dores, né? É olhar para muitas coisas e ter que desconstruir tudo isso para poder ter essa expansão na consciência, porque para poder haver uma mudança, uma evolução, sem olhar para o processo dolorido, que é olhar para dentro da gente, desconstruir algumas coisas, tem que debater assim, olhar para dentro e olhar para coisas ruins, por situações ruins que a gente passa na vida, para poder evoluir, porque não tem como a gente falar assim, eu quero evoluir, eu quero mudar de vida, eu quero seguir um propósito na vida sem haver essa mudança realmente de mindset, que eu falo que a mudança começa primeiramente aqui. É expandir a consciência e, através disso, perceber essa necessidade que quero mudar, quero sair do nível A para o nível B, mas eu preciso consertar muitas coisas, construir e desconstruir muitas coisas aqui no nível A para poder passar para um próximo nível. E aí causa muitas dores, né? Porque olhar para a gente é um processo muito dolorido, porque a gente entra dentro do ser e ali você vai ver que tem muita coisa bagunçada. São muitas crenças, são muitas aqueles paradigmas que foram implantados na gente ali desde a infância, momentos difíceis que a gente passa na vida. Então, assim, para poder haver uma evolução, você tem que ter aquele encontro com o seu passado, com essas sombras do passado, para poder se livrar delas e a partir dali você evoluir para um propósito melhor, né? Um nível melhor. E é dolorido. Eu não vou falar que é algo assim, é tão simples, né? Mudar, não é. A pessoa tem que querer, tem que ter essa consciência do querer mudar e ter essa clareza de que é preciso olhar para dentro dela e eliminar muitas coisas. Principalmente o meu caso foi muito trabalhado o perdão. O perdão na minha vida foi um divisor de águas. Eu falo assim que eu observo as pessoas comentarem assim, conversarem, falarem assim, nossa, minha vida está muito parada, está estagnada. Eu não consigo evoluir, eu não consigo que minhas empresas vão para frente.
a minha vida, minha situação financeira não desenvolve. Mas aí quando você olha, você vai ver todo um contexto da vida da pessoa, você vê que tem muita coisa ali do passado, do início, que não foram construídas, né? Que não foram organizadas, né? E assim você vai ver que carrega muitas mágoas, carrega muitas ódio. Então, assim, essas coisas tem que ser liberado o perdão. Tem que entrar o perdão para que haja a transformação. Sem Sim. liberar o perdão, não há uma transformação. Sim. Porque você precisa se livrar, né, de traumas, de situações que te fizeram, porque se você não consegue liberar o perdão, você não consegue dar um próximo passo. É verdade, Então, Sheila. assim, E isso é um. Pode falar? né, eu falo assim que o primeiro processo para um desenvolvimento, assim, uma liberdade, igual o nome do nosso tema aqui é liberte-se, né? E eu falo assim muito para as pessoas, se você quer transformar a sua vida, não vou dizer que é algo impossível, é possível, mas não é fácil. Por quê? Porque você vai ter que olhar para coisas que você não quer, né? Que você joga panos quentes em cima e finge que tá tudo ok. Não, eu consigo do meu jeito, só que não é assim. Tem que haver todo um processo, tem que haver uma desconstrução, você tem que entender que você tem que passar por isso para poder evoluir. E é Sim. dolorido. Eu não vou falar assim, não, é simplesinho, não dói, dói, porque a gente não gosta. O orgulho, né? O próprio orgulho do ser humano não deixa ele, assim, se libertar dessas coisas, né? Falar assim, não, eu vou me. Tipo assim, eu acho que na cabeça deles é pensar assim, eu estou me humilhando, né? Eu estou me rebaixando, eu não vou olhar para mim, eu não vou olhar para esses processos, porque eu vou conseguir, mas não, você tem que olhar. Né? É o primeiro passo para uma evolução, para você se libertar, seja em qualquer área da sua vida, é você olhar para dentro de você, você liberar perdão sobre coisas que as pessoas te fizeram, porque não é sobre eles, é sobre você. Se eles Sim. te magoaram, né? O problema vai ser com eles, é deles, você não tem que carregar, porque quando você dá o perdão, você libera o perdão para essas pessoas, o que que acontece? Você passa tudo aquilo, aquela coisa que você carrega, aquele peso, você passa para aquela pessoa, você já não tem mais nada com ela, vínculo nenhum. Aí é ela com Deus, com o Criador, né? E aí, no desenvolver da vida dela, eles vão se ajeitando. Cara, que legal isso que você trouxe, Sheila, porque com certeza eu acho que sim. Não tem como fazer um movimento de autoconhecimento e não cair no ponto do auto-perdão, que para mim foi mais desafiador. Eu achava no começo que perdoar era difícil, depois eu percebi que na verdade não. Se perdoar era mais difícil. O auto-perdão, da gente se permitir entender que é o nosso processo se machucar com coisas por muito tempo, coisas que muitas vezes nós não precisaríamos termos machucado. E aí, com certeza, a gente se machucava e sem a consciência desse ato, projetava o reflexo disso em quem estava fora, né? E dava a permissão. Para mim, foi um processo bem desafiador compreender isso, Sheila. Eu precisei estudar bastante coisas, coisas que eu nem imaginava que eu estaria estudando e que me levariam para isso, né? De repente, você começa, que nem você já me ouviu dizer algumas vezes, puxa, foi lá fazer a hipnose, aí na hipnose você aprende que verdadeiramente ninguém pode influenciar você emocionalmente a não ser que você se torne influenciável. E todas essas coisas começaram a me fazer refletir muito sobre essa percepção que eu tinha, sobre esses sentimentos. E isso traz de volta a autorresponsabilidade, no sentido da gente começar realmente a perceber que esse processo de perdão, ele exige uma coisa que é uma palavra assim que é muito comum, entre aspas, e que ela nos torna literalmente prisioneiros, que é eu tenho que sair da vitimização. Vitimização não existe. Vitimização é uma crença de quem não se conhece e literalmente acha que o que está acontecendo fora é maior do que existe dentro. E eu sei que ouvir falar sobre isso, Sheila, é uma coisa. Eu ouvi muito antes do meu processo de autoconhecimento. Ah, o que você tem dentro de você é mais forte do que tem fora de você. Mas como que isso se reflete quando eu não tenho conhecimento? E aí a pessoa pode até ser engraçado o que eu vou te dizer agora, mas é assim mesmo. A pessoa fala assim: olha para dentro de você, olha para o que você tem dentro de você. E aí eu fechava os meus olhos e o conhecimento que eu tinha, eu tenho dentro de mim órgãos, sangue, veias, que tem dentro de mim. Porque dentro de mim, numa crença material, é dentro mesmo, e não internamente. A consciência, isso. Porque eu acho que o processo de autoconhecimento nos traz, principalmente o auto-perdão,
É a possibilidade de uma relação com a gente mesmo, né, Sheila? Isso. Assim, eu costumo falar assim, Alex, que a vida ela é tão simples que ela acaba enganando assim, né, a gente. Porque se você for parar para pensar, tudo começa por nós, por cada um de nós. Se a pessoa compreendesse o poder que elas carregam, que cada um de nós carregamos, elas iriam entender que a maior parte das coisas que acontecem no externo são causadas por nós mesmos, pelas prisões que nós carregamos dentro de nós, pelas limitações que nós deixamos, né, no ser conduzidos, né? Porque assim, se o poder está em nós, quando elas entenderem que tudo vai fluir de dentro delas, elas vão conseguir governar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sobre qualquer lugar que colocarem elas. E vão resolver a maior parte das dificuldades que elas enfrentam hoje. Mas o problema maior é que as pessoas elas não querem ser confrontadas. As pessoas, o orgulho delas são maior. Ficar no vitimismo, ficar na zona de conforto é mais fácil do que eu ter que olhar para dentro de certas situações que vão me causar dor. Mas eles não entendem que essa dor é libertador, né? Elas vão libertar elas, né? E vão expandir a mente delas, a visão de mundo que elas vão ter a partir daquele momento ali é completamente diferente, sabe, do que foi implantado, do que elas viveram na infância delas, entendeu? Eu falo assim, enquanto eu não liberei perdão, enquanto eu me vitimizava, enquanto eu passei a minha vida toda culpando as pessoas por aquilo que elas me causaram, quem sofria era eu, porque quem me causou a dor seguia a vida dele, né? Aí eu falei assim, gente, algo tá errado. Aí eu comecei a buscar, porque sempre eu tive uma intimidade muito grande com o Senhor, né, com o Criador. E eu gosto de deixar bem claro, porque as pessoas sempre gostam de perguntar assim, que religião você segue? Eu falo, gente, eu não sigo religião, eu respeito todas as religiões, todo o clero, tudo. Eu sigo a Cristo, a Deus, o Criador, aquilo que a palavra de Deus fala. Eu sigo princípios, eu não sigo regras, né, que foram criadas pelo homem. Então, assim, eu fui olhar nas escrituras, porque eu tive uma situação, eu até comentei com você aquela vez, que dentro do Uber, eu tinha contestado a Deus, né? Vou até começar do início aqui, que eu estava passando por um momento difícil na minha vida e eu contestei a Deus, falei, por que eu vim nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito de tanto sofrer e minha vida está estagnada, parada? Para que mesmo? Por que você não fez aquela mulher me abortar logo e ter ficado ali mesmo, né? E eu falei, tinha que contestar e tal. E aí uma situação também que eu vi foi umas pessoas em situação de rua, né? Pessoas drogadas, pessoas alcoolizadas na rua, vivendo em situação de rua. E eu fiquei, Senhor, como que pode, Deus? O Senhor ser tão grande, por que essas pessoas passam por isso? É possível uma pessoa sair do. Eu estava passando uma reportagem da Cracolândia. Eu falei, Senhor, é possível uma pessoa sair no nível que ele está para um nível, sair dessa situação, mudar a vida dele? É possível? Como que pode ser feito isso? E aí, uma vez eu fui no dentista na semana seguinte e entrei no Uber. E o homem do Uber, assim, começou umas histórias tão assim, do nada. E ele estava ouvindo rádio, ele disse, você se importa se eu desligar? Eu falei, não, tá tranquilo. Aí ele começou a falar, ele falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, sim. Ele falou assim, você sabia que Deus pode transformar a vida das pessoas? Eu falei, sim. Aí eu fiquei assim, né? Porque ele começou a falar as coisas e eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei meio assim, já meio cismada. Ele falou assim, você tá vindo da onde? Eu falei, do dentista. E ele mostrou os dentes dele. Ele falou assim, nossa, meus dentes, olha aqui, tá precisando de ser arrumado também. Aí ele falou assim, pois é, mas você acredita que Deus pode transformar a vida das pessoas? Eu falei, creio. Aí ele, você acredita que Deus transformou a minha? Você acredita que eu era traficante, que eu traficava, que eu isso, que eu aquilo, eu... Jesus, na hora me deu um frio assim. Ele falou assim, mas fique tranquila, porque Deus ele transforma as pessoas, e eu vou te contar no trajeto, menino. E ele foi falando, e ele foi falando, e eu, Senhor. E ele falou assim, não precisa você ficar com medo. Eu estou te respondendo que Deus, ele transforma a vida. Olha, foi assim, assim comigo. Eu vendi as coisas dentro da minha casa, eu destruí meu casamento. Eu fiz os meus pais infelizes. Então, assim, Deus, ele transforma. E você sabe onde que está a resposta para tudo? Na palavra de Deus, na Bíblia. Tudo o que você precisar para transformar a sua vida está na palavra de Deus. O acesso é grátis. Aí ele falou assim, você está com medo? Eu falei,
Aí eu falei assim, eu não sei nem o que eu vou responder. Ele falou, não, eu sei que você está com medo, mas você não precisa ficar com medo, porque Deus guarda os filhos dele. Você sabia que Deus protege? Deus está sempre ali, ó, cuidando e zelando por eles, por quem eu adoro em espírito e em verdade. Mas eu estou aqui para te falar que Deus ele transforma a vida, dependente da situação que a pessoa esteja passando, dependente da dor. Se ela ter fé e ela entregar o coração dela, ele vai ser transformado. Deus vai mudar a situação. Aí eu fiquei assim, aí só sei que quando chegou em casa, que eu desci, eu tô assim, ó, foi um prazer falar com você. E a gente se vê lá no céu. E eu, aí eu, eu falei assim, bom, assim eu espero, né? Aí eu falei, amém, tá bom. Entrei pra dentro branca e todo mundo falou assim, o que que aconteceu? Eu falei, calma, deixa eu pensar o que que foi que aconteceu. Eu só sei que daquele dia pra cá, assim, eu comecei a aprofundar mais mesmo, assim, olhar para a Bíblia e buscar as respostas para minha vida dentro da palavra de Deus, né? Que eu coloco Deus como um todo, né? Independente se a pessoa é de umbanda, se a pessoa de católico, evangélico, assembleiano, todos, eu respeito todos, mas o que eu passei nesse dia, eu falei, cara, eu não duvido e nem questiono mais nada, Senhor, tá ótimo, tá bom, obrigado. Então, Eu acho que assim, foi algo assim, bem sobrenatural, muito engraçado, assim, também. você trouxe uma questão que é muito importante, né? Porque eu também passo muito por essa situação muitas vezes e não tem nenhum problema assim, mas eu também não acredito. Não é que eu não acredito nas religiões, eu acredito em todas. A questão é essa. Eu acho que, na sua essência, todas elas têm um propósito de luz, uma conexão fraterna. Mas é claro que a gente tem que olhar que as religiões são construídas por pessoas que são falhas e que, de acordo com o seu nível de consciência, acabam distorcendo um pouco, né? Eu sempre fui muito cético com relação à Bíblia, não por não gostar, mas porque as pessoas que passavam as informações dela para mim sempre passaram no sentido muito impositório, então isso criou uma associação, né? Depois que começa todos esses movimentos, você vai buscando conhecimento e tal, e aí você entende uma coisa básica, a questão da interpretação da realidade, né? Que as coisas elas não têm um significado ali intrínseco, mas é aquele significado que eu dou para elas de acordo com o meu conhecimento. E só quando eu comecei a aprofundar um pouquinho mais em mim mesmo, é que eu consegui perceber que a informação real estava por detrás das palavras, né? Você reparou que você falou uma coisa, você me fez pensar, sabia? Porque você falou assim, Ah, a dor é libertador. Aí eu falei, nossa, libertador, libertador, eu nunca tinha feito essa associação. Depois eu vou procurar a etimologia da palavra libertador, porque sem querer você fez uma associação que me pareceu não ser tão, talvez, desconexa. Eu vou procurar a etimologia da palavra libertador e vou te passar depois. E, na verdade, lembrei disso porque é libertador esse conceito, porque você consegue observar que as pessoas que seguem o coração nesse sentido mais profundo não tem a ver com as ideias que eu tenho. Você não precisa acreditar nas ideias que eu tenho. De repente, se eu sou espírita, ou se eu sou evangélico, ou se eu sou budista, taoísta, hinduísta, tanto faz. Se o que eu faço e o que você faz segue amor, tá tudo bem. Porque a questão de se acreditar, se é A, se é B, se é colorido, se é azul, isso muitas vezes é do ego, né? É o ego que quer que você acredite naquilo que eu acredito, mas isso também tem muito a ver com uma insegurança, né? É aquela coisa que a gente vai entendendo. As pessoas que mais querem te convencer de algo são as que menos acreditam. Porque quando você acredita em alguma coisa e aquilo é real para você, tá tudo bem. Se você não acreditar, você tá bem? Tudo bem. O que você faz é bom para você, não faz bom pra ninguém? Não. Tá tudo bem. Tanto faz. Eu acho que a partir do momento que a gente entrega e vai por esse movimento, e não sei se é isso, mas intuo, Sheila, e talvez seja exatamente por isso que Jesus não criou uma religião, que Buda não criou uma religião, porque eu acho muito estranho as pessoas pensarem em mestres iluminados. Então quer dizer que se a gente colocasse Jesus e Buda, eles iam começar a brigar para ver quem estava com a razão? Até parece, isso não é nem perder tempo com isso. Tanto faz. É amor, é luz, é iluminação. E aí a gente vai entendendo porque volta para o conceito. Aí dá sentido frases do tipo: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Né? Você estava sim. falando do perdão, de estar bem consigo mesmo, né? Busque o reino dos céus e tudo lhe virá por acréscimo. Aí o sentido é diferente, porque na verdade, pelo menos na minha interpretação, tudo sempre faz me voltar para o eu. Não um reino dos céus lá em cima, em outra dimensão. Reino dos céus da minha paz mental. Eu saber que eu estou bem, procurando fazer o meu melhor. Porque se você está leve com você mesmo, as coisas começam a fluir na sua vida, né?
Sim, é porque quando a gente volta para o eu, a gente não tem como a gente olhar para dentro de si e não entender o princípio, né? O princípio, as pessoas falam assim, quem é a Sheila? Hoje eu me coloco como? E me vejo e eu sei que eu sou filha amada do Senhor, que está lá nas Escrituras, em Gênesis 1:26 é o que está escrito? Faça o homem a semelhança e imagem do Senhor, de Deus. Então, todos nós somos criaturas semelhantes a Deus. Então, quando você entende a sua verdadeira identidade, você começa a pôr sentido na vida, entendeu? Você começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Você já passa a não se comparar com os outros, você começa a se comparar a quem? A Cristo. Você vai falar, você vai seguir quem? A Cristo. Você vai ser, tipo assim, comparar. O problema do mal do ser humano hoje que eu vejo muito é a comparação. As pessoas ficam se comparando uma com as outras como se fossem diferentes. Nós só, a única coisa que nos diferencia são a etnia, são essas diferenças, assim. Mas, quando a gente olha para o coração, nós somos um só. Nós somos um só filho de Deus, nós somos filhos do mesmo Criador e se baseia em tudo em uma palavra. Somos imagem e semelhança de Deus. E quem é Deus? Deus, ele é o amor. Então, nós, quando a partir do momento quando a gente começa a olhar para dentro da nossa identidade, a aceitar a nossa identidade, começar a trabalhar o nosso despertar, o nosso eu, a gente começa a perceber o mundo e agir de maneira diferente. E não fica essa guerra, essas coisas de ai, meu Deus, eu tenho que ser igual ao fulano. Não, você tem que ser você, porque Deus deu para cada um propósito, deu um coração diferente, porque todos nós carregamos uma cura que vai ajudar as pessoas que estão próximas, aquelas pessoas que passarem por a nossa vida, né? Então as pessoas hoje elas se perdem muito dentro do eu mesmo aqui, ó, não para pensar, é tão correria, eu preciso cansa tanto de ver as pessoas correndo que eu falo, gente, respira, olha para dentro de vocês, vou olhar nas escrituras, igual me falaram. A resposta para tudo está dentro da palavra, independente se você é quem for. Eu igual eu te falei uma vez que eu fui até, eu falei, Senhor, eu quero conhecer como que é essas pessoas da Umbanda. Eu quero ir lá ver como que é que é o trabalhar deles lá, como que é aquele processo deles lá, que eles sempre têm, né, a adoração deles. Eu quero ir, eu quero que o senhor me permita ir. E eu fui, foi algo muito legal, assim, foi muito engraçado. Eu falei assim, aí meu sobrinho que me levou falou, tia, você é muito corajosa, eu tava com medo pela senhora. Eu falei, mas você é daqui, você tá com medo de quê? Aqui não é pro bem? Vocês não estão agindo, não é pro bem? Ah, tia, mas tem gente que procura pro mal. Eu falei, meu filho, você tem que focar em qualquer religião que você siga, foque pro lado do amor. Faça aquilo que vai te aproximar do seu Criador para dentro de você, para aquilo que você propôs, você veio fazer, você veio cumprir. E quando as pessoas elas pararem para observar isso, e pararem de olhar para dentro delas mesmas e parar essas comparações com o externo, procurando coisas que não estão fora, mas que estão dentro, elas vão começar a dar sentido à vida e as coisas vão fluir naturalmente. Não vai precisar essa correria, essa coisa. Hebreus mesmo me fez assim parar assim para pensar uma coisa que eu nunca tinha parado assim, porque sempre a gente procura não que seja errado procurar uma pessoa para a gente conversar, para nos auxiliar, né? Igual psicólogo, quando eu passei por problemas de depressão, eu passei por psicólogo, passei por psiquiatra, tudo. Mas uma coisa que me fez tanto que a verdade nas escrituras, que se a gente tivesse tempo mesmo para olhar com amor, para ler, para buscar essas respostas para aquilo que a gente busca, a gente entender que nós não precisávamos dessas situações, de passar por essas situações, porque em Hebreus fala que a gente não precisa de mediador, a gente tem um contato direto com o Criador, né? Mas a gente não tem esse tempo, você não para olhar assim, não tem tempo para olhar para a gente. Aí você vê onde que está o erro das coisas. Queremos respostas que estão fora, mas as respostas não estão fora, está dentro. Basta você parar, pensar, respirar, né? Se reconectar com você. Tudo parte da gente. O poder está dentro da gente. Aí, quando você consegue enxergar sua verdadeira identidade, aceitar ela, aí você começa a ver que você nasceu para governar sobre muitas coisas aqui na Terra e não poderia estar sofrendo igual sofre, porque o povo padece pela falta do conhecimento. Né? E isso é muito triste assim de ver a humanidade caminhando assim por tanto sofrimento por falta mesmo do conhecimento, de buscar
o conhecimento dentro delas, de olhar para elas e falar, não, eu preciso, né? E aceitar, falar assim, nossa, eu preciso cuidar de mim, tirar esse tempo para mim, olhar para mim, né? Desconectar do externo e olhar para dentro, né? Porque a resposta vai estar lá para tudo. Eu fiquei percebendo sobre isso assim, e é claro que a gente vai entendendo que a gente vai tendo teorias, né? Na verdade, eu achei muito curioso, Sheila, porque antes, tempo assim, antes desse autoconhecimento, eu achava que as coisas tinham as explicações, né? Depois você começa a aprofundar, e acho que isso é uma coisa muito interessante quando você vai buscando autoconhecimento, e eu sempre fui muito intenso nisso, é que eu não tinha uma linha, né? Então, eu comecei a ver que de repente eu estava vendo alguma coisa, vamos dizer, mais psicológica, mais emocional, e aquilo conectava com filosofia, e aí eu me interessei por filosofia, e aí você começa a ver filosofia, conecta com história, então eu queria entender a história. E começou a vir perguntas na minha cabeça, que eram perguntas assim muito interessantes, do tipo, meu, como era tipo o mundo quando não existia comunicação por palavras? Né? Até então eu não conhecia. Como é que criou, né? Eu ficava com essas perguntas assim, meu, como é que um ser consegue do nada mensurar sons e criar símbolos que, cara, você pega o nosso alfabeto, não existe nenhum tipo de som que você emane que uma letra não específica. Então, é uma combinação, parece que muito interessante, né? Eu não sei se para você faz sentido essas questões, mas eu comecei a me perguntar tudo isso, e isso me fez querer entender a história da mente humana, a história da comunicação, que vai levando a gente lá, putz, como é que foi nascendo, como é que foi acontecendo as coisas. E isso vai mudando a nossa crença de uma forma muito grande, porque a gente vai criando algumas percepções do tipo assim, eu achava que as pessoas tinham explicação para a Terra, para a origem, para tudo, mas hoje você vai estudando e vai percebendo que tudo são teorias, né? Até a própria questão do Big Bang é uma teoria. Não há como comprovar 100% que é daquela forma. Então é uma forma que é uma possibilidade, mas não que seja daquele jeito. Então o que eu comecei a intuir? Cara, na verdade, assim, primeiro o mundo é o que eu acho que ele é. Isso não muda as coisas que estão acontecendo, mas muda a percepção que eu tenho sobre esses acontecimentos. E aqui, mais uma vez, é libertador, porque me traz a autorresponsabilidade todo o tempo. Eu costumo ver que é como se as situações da vida fossem equações. Quando você resolve a equação, você toma uma decisão que te leva a uma solução e aquilo te amplia. Quando você faz a conta errada, você sofre. E vai ficar sofrendo até porque aquela conta não vai te abandonar. Ela é ali um enigma que está ali. Ela é uma percepção que você precisa trabalhar a fim de conseguir entender que todas as situações que foram nos acontecendo, elas tinham um propósito de crescimento. Só que aí, e você vai conectar porque eu estou falando tudo isso, vinha para uma questão de evolução em massa. Porque eu acho que sim, o paradoxo é o campo mais desafiador de trabalhar. A gente tem a unicidade e tem a dualidade. A dualidade existe dentro do campo físico, dentro do campo espiritual, unicidade. Então, de uma certa forma, somos um. Unicidade, visão sistêmica. De outra forma, somos dois. Dualidade, porque eu me percebo na interação com você. Eu tenho uma live aqui muito boa da Eliane Xavier, onde ela fala sobre a live, inclusive, chama um paradigma quântico, e ela fala sobre essa questão do universo ser relacional. É um assunto para uma outra hora. Mas o que eu quero trazer para você é assim, eu fui intuindo que, na verdade, quando essa luz ela começou a vir para mim, e não que eu estivesse iluminado, mas eu tinha mais consciência, a primeira coisa que me fez foi perceber o contraste das pessoas que. Porque eu achava assim, caramba, eu comecei a ter insights e isso começou a mudar a minha vida. Então, naquele momento, né, imagina, não tinha nada disso, coach, mentoria, não existia nada, só existia um cara estudando. Eu pensei assim, caramba, então eu descobri umas coisas aqui que fazem muito sentido. Pô, vou chegar, vou conversar com a Sheila, e vou contar para ela essas coisas que eu descobri, essas conclusões que eu cheguei, e com certeza a Sheila vai olhar para isso e vai falar, caramba, isso é extraordinário, vamos mudar a nossa vida. Mas, obviamente, não foi o que aconteceu. Eu lembro que tinha um amigo meu, eu comecei a ficar muito animado com isso tudo e tal, e a gente saía do trabalho, eu chamava os caras para vir para casa pra gente conversar, galera, eu tô tendo umas ideias aqui, tô tendo uns insights, as coisas estão mudando e tal, e aí eu comecei a trocar essas ideias com meu amigo, e falei, você tá muito louco, você fumou alguma coisa, tudo isso é muito bonito, mas não funciona na prática e tal. E aí naquele momento eu fiquei muito curioso porque para mim ainda tudo era muito novo, então eu pensava, cara, por que uma coisa que é tão transformadora na minha vida simplesmente para ele não faz sentido. Mas depois, no sentido coletivo, Sheila, eu fui percebendo que é uma questão muito de evolução e isso exige uma reflexão nossa muito grande, porque hoje eu acredito que nós somos seres eternos, tá? Isso é uma crença pessoal minha. Eu acredito que 100 anos de uma existência física é só uma parte ínfima de tudo aquilo que nós somos. Nesse sentido, não há pressa.
Porque se você para pensar sobre esta perspectiva de sermos seres eternos, seres espirituais numa vivência física, então naturalmente cada pessoa está dentro de um processo. Porque é aqui que começa a mexer, e para mim na época começou a mexer com crenças religiosas, e volto a dizer, eu honro e respeito todas as crenças, mas eu digo assim, eu me conectei a Deus muito mais pelo campo científico, espiritual, e depois entendendo os campos religiosos e até os padrões de cada filosofia religiosa. Mas para mim ficou muito inviável a ideia de eu ter só uma vida. Aqui já começou a mexer com o conceito de reencarnação. Caramba, 100 anos. Como que 100 anos eu consigo sair do nada ao ponto de luz? Não dá. É um tempo muito curto. Então, seja aqui ou seja em outro lugar, porque essas questões fundamentais, elas vão fazendo com que a gente reflita. E para mim, entender uma nova visão da divindade fez com que eu tivesse naturalmente uma nova visão da vida e de mim mesmo. Porque eu comecei a intuir esse processo e falei, caramba, se Deus é uma inteligência e a divindade é uma inteligência, então, pera um pouco. Uma inteligência faz coisas inteligentes. Aí nasce o Alex Carvalho e começa a passar por processos na vida dele que são muito difíceis, tem que ressignificar coisa, tem que entender o que é perdão, tem que transcender a si mesmo, tem que fazer um monte de coisa. Beleza, passou lá os 100 anos do Alex, tomara, morreu, fisicamente. Morreu, acabou. Bom, se morreu, acabou, aí vamos pensar uma coisa. Peraí. Um criador, da sua inteligência suprema, inteligência que obviamente está conectada com amor, me colocou aqui nesse plano, sofri um monte de coisa, apanhei, levantei, cresci, entendi. Quando chegou no ponto que eu falei, tô bom pra caramba, pum, desligou a máquina. Ah, que sacanagem que é a vida. Isso não me parece obra de um ser inteligente. Então, opção descartada. Tá bom. Então eu vou para um paraíso. Eu fui uma pessoa boa, vou para o paraíso. Beleza. Aí eu comecei a pensar a mesma coisa. Falei, será que quando eu morro, né, tem uma mudança de consciência? Eu morro, mudou a minha consciência? Ou será que... Espera um pouco. Hoje eu sei quem eu sou. Aqui é Alex Carvalho, tô aqui com você, eu sei quem eu sou. Se você me colocar hoje num campo, eu vou gostar? Pra caramba. Uma semana, talvez. Porque, bem, se você deixar eu num campo eternamente, vai ficar muito chato. Então, se eu morresse fisicamente e fosse para um local onde eu conseguisse viver eternamente contemplando a natureza, eu posso te dizer uma coisa: o meu estado de consciência tinha sido mexido, já não era mais eu. E também não me parece ser atributo de um ser inteligente. Então, comecei a intuir, e vejam bem quem está aqui com a gente, que isso é só a minha percepção, tá? De forma alguma eu quero dizer esta é a verdade, até porque a única verdade é que não existem verdades. Depende de cada um. Mas para mim começou a fazer sentido a perceber que esse movimento, ele levava um certo tempo, porque ele realmente não tinha como ser feito em uma existência. E aí volta para o começo, tá? Desculpa até se eu me estendi demais, mas aqui é uma reflexão muito ampla, Não, tentando pode falar. condensar ela o máximo possível. Porque isso volta para agora e falar que, de repente, a gente está junto aqui em humanidade e tem muitos contrastes. Mas aí vem uma coisa: a consciência nasce do contraste. Entendeu? Então, eu não vejo, por exemplo, a gente teve há alguns anos atrás aquele acidente lá de Fukushima, no Japão, que muitas pessoas morreram e tudo. E a gente também viu em cima disso muita solidariedade. A gente viu, talvez, o povo oriental, que muitas vezes é um povo mais racional, que começa a despertar cada vez mais para o seu campo emotivo, para o seu campo de conexão, de amorosidade. Então parece que todas as situações, por muitos, elas são vistas como o apocalipse e o fim dos tempos. Particularmente eu vejo como um processo de renovação. Porque aí é que tá. É muito difícil partir do preceito de que nós temos uma vida eterna nesse sentido, quando a nossa crença toda é condicionada, a ponto de que aconteceu um acidente agora, o Alex morreu. Coitado. Não, peraí, não é coitado. É que a fase fechou, mas sim, o Alex não morreu. O Avatar, como diz o Mário Jorge lá do My Big Toy, é o Avatar, o corpo físico dele, o personagem se conectou. Oh, tô aqui, sabe? Não vou morrer. Porque não tem como um ser inteligente me fazer passar por tudo isso e morrer. Então, acho que aqui, Sheila, é que começa esse processo. Por quê? Porque talvez a gente vai despertando um pouquinho de consciência, e isso vai trazendo leveza, e aí é que está o propósito do processo. Porque você imagina se todo mundo já tivesse essa consciência desse movimento. Esse movimento não teria utilidade. Da E mesma para forma mim, que eu penso assim também, se todos nós fôssemos iguais, tanto assim, em uma só língua, ou uma só cor, ou uma só raça, seria chato, né? Como que a gente ia se diferenciar,
né? Como que a gente ia poder transbordar esse amor, né? Fazer essa união, né? Trazer as pessoas para esse autoconhecimento, para essa expansão do conhecimento delas. Isso é muito interessante quando você fala assim, se uma vida, você fala assim, questão espírita, né? Isso aí também eu tenho estudado muito, eu tenho focado muito dentro da palavra ultimamente, buscado respostas, porque assim, quanto mais a gente olha para dentro da gente, a gente vai contestando muitas coisas de fora e a gente quer respostas e a gente tem que buscar onde? No conhecimento, que é aquela palavra que ela não passa, né? Há milhões de anos ela sempre está se cumprindo. Então, assim, eu tenho buscado isso, mas assim, e seria chato também, eu fico assim, pensando assim, nossa, mas por que a gente tem que sofrer tanto? Mas se você for olhar, os bons azeites, eles são prensados, né? A azeitona, ela é prensada para poder sair coisas boas. Assim somos nós, se a gente viver só na vida, na zona de conforto, ai, tá tudo bem, tá tudo ok. Como que você vai evoluir? Você para, você estagna. Então, assim, você tem que ter algo que vai te impulsionar e procurar respostas, procurar um meio de você pular na vida e acelerar esses processos, né? De busca, de compreender quem é você, de compreender você, de mudar rotas, de mudar comportamentos, porque se for uma coisa só, fica chato, fica monótono. Então, assim, aí eu olho muito para Jesus, né? Eu tenho estudado, assim, eu aprofundei esses dias, tenho buscado documentários, buscado ler mesmo a palavra a mais, para poder entender, assim, esses movimentos. Porque se a gente, igual você trouxe algo interessante de falar assim, seria muito, assim, não teria sentido tal assim, tem que ter esse movimento, né? Jesus, se a gente for olhar a história de Jesus, Jesus não ficava parado. Jesus era o tempo todo se movimentando. Então, nós temos essa necessidade de estar sempre se movimentando, sempre em busca de algo, em busca de alguma resposta, para chegar à verdade das coisas, né? Que não tem verdades, né? Tem compreensões das coisas e a verdade é ele, e aí ele vai te mostrando aos poucos. Né? Então, assim, é muito interessante a vida. Eu falo assim que a vida é muito louca. Quanto mais você mexe, mais você vai aparecendo coisa, você vai indagando coisas, fala, meu Deus, será que eu tô ficando louca? Porque eu, até um tempo atrás, via certas situações de uma maneira. Hoje eu falo assim, a dor é até boa, porque ela liberta, ela te tira daquela zona de conforto que às vezes você está passando e você não está percebendo que você está ali. Ah, não, tá tudo bom, tá, não. Não, você tem que sentir algo ali, você tem que se sentir ali pressionado para você dar um passo, um nível à frente na vida, né? Subir um próximo nível, senão você fica a vida toda naquela vida, naquela situação, naquela dancinha dos ratos, que você nunca sai do lugar. Você não tanto não se liberta mentalmente, como você não se liberta para a vida, para conhecimento, para novas oportunidades que possam surgir. Então, assim, você fica parado. E aí a vida não faz sentido, porque o bom da vida é isso, é você estar ali em movimento, você está curtindo ali o processo, você está aprendendo, você está dando glória, eu falo assim, é glória, e vamos embora, gente. Tem que ser assim, porque se a gente parar e olhar a vida só por um lado negativo, a gente, acho que a gente para e pede para Deus para levar logo antes da hora. Porque se a gente for olhar, assim, tem gente que vive situações piores do que a nossa. Às vezes, quando eu estou assim, me sentindo assim, desmotivada por algum motivo, eu gosto muito de olhar e ver documentários daquelas pessoas da África. Gente, aquilo ali, aquele sorriso daquele povo vivendo com tão pouco, faz eu levar uns tapas. Eu mesmo falo assim, gente, eu mereço uns tapas. Por que eu tô reclamando da vida, né? Praticamente tenho tudo que eu preciso, Deus me supre em tudo. Por que eu tô reclamando mesmo? Por que eu tô me contentando em sentir essa dor e não procurar desenvolver isso, melhorar? Passar por esse processo da dor logo e me libertar disso e partir para o próximo nível. Por quê? Se tem pessoas que não têm tantas coisas e vivem tão felizes, pensa no povo que é assim, feliz, eles sorriem, eles agradam ali a Deus com seus louvores, com sua maneira de adoração, aquilo ali é uma lição. Eu falo assim que as pessoas, todos eles têm a nos ensinar, se a gente parar para observar, todos eles têm uma lição e que a gente tem que aprender a olhar a vida por esses ângulos, né? Parar de reclamar, de se vitimizar e olhar às vezes por essas pessoas que às vezes têm tão pouco, que são colocadas como pobres, né? Nossa, a África é muito sofrida. Não, eles é um povo muito rico, porque se você olhar, a riqueza ela não está só em bens materiais, ela está no seu bem, na sua felicidade, do seu ser. Não é do seu ter, é de você ser.
o poder de você ser quem você é, a liberdade de você poder expressar, dar um sorriso, dar um bom dia, poder ser você, ajudar alguém. Aquele povo, eles me ensinam mais do que eu sim tenho a ensinar eles. Eu vejo aqueles meninos adorando a Deus, eu falo, não sei por que que eu estou reclamando, não abri a boca até agora. E eles não têm, às vezes, tem nem esperança do que vai comer no almoço ou na janta, e estão ali adorando a Deus, estão adorando a maneira deles, o que eles acreditam, e estão sendo felizes. Eu falei, gente, será que a vida realmente é só ter? Não é ser, não é descobrir quem é você. Para que você está aqui? Você entender que você carrega uma cura, que você pode ajudar o próximo ao seu lado, porque todos nós temos dificuldades, mas a gente, quando a gente desenvolve essa expansão de consciência, você começa a trabalhar essas dores, você começa a manobrar essas coisas e deixar elas não dominar você e você ser quem você é, a sua essência predominar sobre tudo isso e você poder cumprir seu propósito. Porque não adianta as pessoas falarem que elas não estão aqui por algo, estão, todos nós estamos aqui para evoluir. E aí acaba voltando sim para esse lado assim de, será o que vem após a morte, né? Porque não vale a pena também sofrer tanto e aí no final nós não vamos ter uma recompensa? Vamos, porque se a gente olha para a palavra de Deus, a recompensa é a vida eterna, você vai ter uma vida, não vai haver dores, não vai haver sofrimento, mas assim, esse processo é um processo de evolução e eu acho que só os fortes sobrevivem, como diz, sabe? Eu gosto de pensar assim. Só realmente quem está disposto a pagar o processo, a pagar o preço, vai ser merecedor, né? Porque não é fácil, não, amigo. Tem que ter peito, tem que ser ousado, tem que ser destemido para poder alcançar essa graça que eu acredito. Se a gente for para um ser para voltar, que a gente volte evoluído e que não sofra processo parecido novamente, né? Mas se for para contemplar a vida eterna, então vale a pena sim. A gente tem que buscar esse autoconhecimento, a gente tem que aprender nos libertar, se permitir a olhar para dentro de nós com amor, olhar para nossa essência, deixar sobressair o bem que cada um de nós carrega. Todos nós temos lados ruins, temos lados bons, porque senão também não teria graça ser 24 horas. Oh, não teria Não, graça, mas tem que ter um equilíbrio. Tudo é tem que- que ter um equilíbrio. Tem dia que você tem que estar ali, tem que dar uma palavra mais dura, porque senão a pessoa não sai do lugar. é Eu verdade. falo assim, questão dos filhos, tem dia que eu tenho que chamar a atenção de uma maneira diferente. Falo, oh, tá errado assim, minha filha, vamos fazer assim, assim. É Mas verdade. aí, porque assim, senão não sai do lugar, porque senão vira uma coisa ali, morna a vida toda e não vai, não flui. Ó, é por Então, isso assim, a que, gente tem que ter esse equilíbrio. para mim, foi muito difícil chegar nessas conclusões, porque eu precisei começar a estudar muita coisa, refletir sobre muita coisa, né? E é uma coisa interessante, porque acho que assim, conforme eu fui expandindo para vários lados, no sentido de busca de conhecimento, as pecinhas iam se conectando, né? E volto a dizer, eu sempre tive muitas dúvidas e sempre questionei algumas coisas. E de repente, quando eu comecei a pensar, caramba, mas peraí, se a gente vive num mundo, num universo físico, que precisa de polaridades, eu preciso ter, tipo, esse contraste, que eu só tenho consciência de uma coisa pelo contraste dela. Então, se o mundo fosse naturalmente sem nenhum tipo de mal, obviamente eu não teria consciência do bem. Porque um não existe sem o outro. E o que é mais complicado, e porque para mim, pelo menos, teve que ter muito estudo para isso fazer sentido. Porque quando você vai indo mais profundo no estudo, você vai percebendo que na verdade é a mesma energia. E isso é muito, muito interessante, porque volta lá para aquele campo da percepção, onde a gente começa a lembrar que a gente vê fora o reflexo daquilo que está dentro. E, por exemplo, a gente fala do mal, mas vamos trazer a questão mesmo mais. Jesus, por exemplo, aquela frase última dele lá, né? Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Para nós, de uma visão mais superficial, a gente olhava para aquilo e via agressores, pessoas ruins, pessoas do mal, pessoas que, de acordo com crenças aí, estariam todas condenadas ao inferno. Mas não era o que ele via. Ele não via isso. Eu acredito que essa frase ela me traz uma possibilidade muito forte do conhecimento, obviamente, que ele tinha, já perceber a inconsciência das pessoas e não a maldade. Porque se você observar por esse lado, o amor e a consciência eles estão conectados. Quanto mais eu tenho amor no sentido de me conectar comigo mesmo, mais eu me preservo,
eu cuido dos meus pensamentos, sentimentos, das minhas ações, e aí nesse sentido, a vida passa a ficar mais leve. Porque eu acabo neutralizando a percepção dos problemas por sempre direcionar a minha mente no sentido, vamos dizer assim, positivo, porque a ideia não é a gente ficar, eu acho que tá legal, mas não tá. Não, não, realmente eu encontrar a polaridade correta do processo. Né? Você já viu, então a Roberta tá aqui, inclusive, seja bem-vinda, a Roberta. Estava vendo nos vídeos dela ontem sobre as leis herméticas e até me conectou quando você entrou, Roberta, eu lembrei dessa reflexão, porque tem muito a ver mesmo com isso. Eu acho que isso é uma questão assim que eu fui entendendo que com o tempo, Sheila, não teria ninguém que conseguisse me ensinar esse movimento e é uma coisa assim, que é uma busca muito interna, como você trouxe mesmo. Né? Porque a gente começa a buscar, e eu sempre tive uma vontade muito grande de transformar a minha vida, sabe, Sheila? Porque acho que a coisa mais complicada na vida de alguém é quando você não acredita em você mesmo. E o mais difícil que isso é quando você não acredita em você mesmo e nem sabe que você não acredita em você mesmo. É a inconsciência da inconsciência, é a cegueira para a própria cegueira. Então, ou seja, como se metaforicamente a gente tivesse num nível muito profundo de inconsciência e cada vez que esse movimento fosse acontecendo, você vai tomando um pouco mais. Tanto que eu acho que você já me ouviu dizer isso. Quando começou, eu falei assim: caraca, eu tô consciente. E aí vem aquela luz, de uma certa forma, e aí o ego domina de novo. Você toma consciência e aquilo te controla e é o processo. Porque aí depois eu percebi, não, não, não. Eu estou consciente. A única consciência que eu tenho agora é das minhas inconsciências. Porque num primeiro momento a ideia desta expansão era como se, legal, eu estou bem pra caramba. E sim, um lado meu está bem pra caramba, mas se eu colocar isso como uma coisa, vamos dizer assim, generalizar isso, eu começo a perder minha humildade. Aí eu acho que porque eu tive esse despertar, por exemplo, eu não preciso escutar uma palestra, eu já sei o que vai dizer. E isso é um problema. Então, aí eu falei, cara, mas isso é meio confuso, né? Porque, primeiro, tipo assim, acredita em você, aí você começa a acreditar em você. Aí vem um e fala pra você assim, tá bom, você pode até acreditar em você, mas tem que entender que você não sabe tudo. E aí outra hora a mesma pessoa vem e fala assim, você tem que ter que você já tem tudo que você precisa. Então tudo isso é muito relativo, essas informações. Mas elas têm um ponto que eu tenho que saber aonde cada informação vem e saber que ao mesmo tempo que eu sou Deus, essência, amor, luz e tudo, eu também sou um simples ser que precisa de uma energia, porque tem uma coisa complexa. Se a gente entende que do ponto de vista da consciência, o que está fora é resultado do que está dentro, então isso nos levaria a pensar que nunca existiu um Deus fora. Mas ao mesmo tempo, se eu só achar que ele está dentro de mim, pode ser que eu caia na sombra. É bem louco isso, né? Papo de maluco ao vivo, online, sexta-feira, deve ser umas 10 horas, umas 9 horas. Sejam bem-vindos. Se tiver fizer sentido para você também, essas reflexões. Você passou por Não, isso? mas sim, eu todo dia eu falo assim, tem hora que eu fico pensando assim, tanto nas coisas, eu fico buscando tanto, eu faço assim, gente, tem hora que e assim, gera até uma certa insegurança assim de ir muito a fundo e às vezes pensar, eu vou ficar doida, porque tipo assim, é tantas informações, então você tem que ter um equilíbrio, você tem que saber ali até um ponto de você ir ali, assimilar aquilo e depois partir para outra, porque senão você fica, porque o cérebro da gente é muito, porque é uma máquina feroz, mas você tem que saber lidar com ela, né? Você tem que saber trabalhar ela. Então, assim, mas é muito bonito, assim, a criação. Nós somos uns seres, assim, maravilhosos, cada um na sua essência, cada um do seu jeito de ser. E, assim, você falou no ser, não acredito, né? As pessoas falam assim, eu não acredito, não sei das minhas capacidades, não quero buscar, se vitimiza. Se elas descobrissem, se elas se interessassem e querer, igual você falou, tem o problema do querer. As pessoas não querer ter esse despertar. Ou, às vezes, quando começa, eu já sei o básico, eu não preciso de mais nada. Eu tenho algo comigo que, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei muita coisa e eu quero aprender mais. Então, tudo que. Porque, assim, não é que eu vou assimilar todas aquelas coisas, eu vou absorver, mas um ponto ali eu vou encaixar, outro ponto ali eu coloco como se fosse um quebra-cabeça. Então, assim, sempre em cada palestra, cada programa assim, que eu procuro participar, eu pego uma pedrinha ali, coloco aqui, tá fazendo sentido assim, tá fazendo assim.
Mas hoje, assim, por que que as pessoas se perdem muito? Por que que as pessoas param muito na vida? Porque elas não têm essa força de vontade de buscar o autoconhecimento. Elas não acreditam no poder que elas carregam, elas falta essa identidade, essa descoberta de identidade, né? Porque eu falo que, assim, igual a gente olha para a criação, né? Como eu falo, não é religião, gente. Eu falo muito isso. As pessoas falam, você é crentinha? Eu falei, não, você acredita em quê? Ah, eu sou da Umbanda. Eu falei, então você acredita em algo, então você também é crente, porque crente não é questão de ser evangélico, crente é alguém que acredita em algo. Você Somos todos, acredita com que esse certeza. lápis aqui cura? Então você é crente, você está crendo que ele te cura. Então, assim, não é ser crente, é você ser cristão, você se identificar como filha do Criador, você tomar essa identidade como sua e passar a viver seu propósito. E buscar conhecimento de quem é você, do poder que você carrega. Então, assim, as pessoas sempre estão batendo ali. Você é crentinha? Eu falei, sou crente, você também é crente, todos nós somos crentes. Então, assim, porque nós estamos crendo em alguma coisa, né? Então, assim, Sim. mas eu busco evoluir muito isso. Então, assim, isso era uma coisa, um ponto que me irritava muito. Aí eu falei, Senhor, mas esse povo gosta. Volto para Jesus, né? Eu vou imitar Jesus. Eu falo assim, como que Jesus agiria? Eu falo assim, oh, falta de conhecimento. Perece por isso, critica por isso. Porque quando a gente começa a entender quem nós somos e a gente assume essa identidade em Cristo, né, no Criador, a gente se volta para a palavra, a gente vê que essas coisas já não fazem parte, não é o problema não está em mim, está em quem não buscou o conhecimento e não entendeu quem ele é. Então ele começa a apontar defeitos que estão neles, ele começa a espelhar aquilo na pessoa, jogar em cima da gente. Aí é a hora de você saber lidar com a inteligência emocional que você buscou ali dentro de você, você organizou, equilibrou tudo. E aí você vai olhar aquela pessoa, você vai olhar com ela com raiva, você vai desfazer? Não, você vai amar aquela pessoa, falar, essa aqui que está precisando. É essa que tem que ser trabalhada, é essa que tem que ser amada. É essa que o amor de Deus tem que transbordar na vida dela, porque ela está vivendo no mundo perdido, ela ainda não se encontrou. É igual o caso de você falar assim, que quando você iniciou, as pessoas, você ia conversar essas coisas com as pessoas, e as pessoas que elas não têm esse entendimento, elas começam, tipo assim, ver você como louca, né? Você ficou doida de vez, virutou de vez. Mas não é porque elas ainda estão diferente, né? Num processo diferente ainda no desenvolvimento dela. Então, assim, quando você conecta com uma pessoa que já passou por tudo isso, que entende tudo isso, a pessoa começa, percebe, entende. Você nem precisa falar muito, a pessoa já saca as coisas na hora. Né? É Então, isso. assim, o amor tem que prevalecer. A gente tem que olhar para as pessoas, entender o processo delas, entender o desenvolvimento delas, através do amor de Cristo, olhar com olhos de amor mesmo, para poder compreender e absorver assim, certas coisas que as pessoas fazem, né? Muito Sim. inconsciente. As pessoas machucam as outras inconscientemente porque elas jogam para fora aquilo que está entranhado nelas. Né? Às vezes não é nem intencional, mas é porque elas não aprenderam, ainda não buscaram desenvolvimento, ainda não aprenderam a trabalhar o ser. Então elas começam a cuspir para fora coisas doídas que dói dentro dela e você descobre quem é aquela pessoa. Só Ô, no Sheila, conversar eu falo assim, oi. desculpa te cortar, mas é esse ponto aí que você falou que é muito forte. Porque eu falei assim, cara, a Sheila acabou de falar um negócio legal, eu coloquei uma frase aqui, agora a Flor já deu vontade de apagar a frase. Me fez lembrar outra. Por trás de uma pessoa que fere, sempre é uma pessoa ferida, que é o que você está dizendo. Sim. Quando a gente olha assim, que a gente se encontra com a identidade da gente, a gente tem uma percepção de mundo completamente diferente. Quando você sabe quem você é, quando você descobre o seu propósito, quando você tem um foco ali de uma direção onde você quer chegar, o que você quer alcançar na sua vida, aí você começa a ter uma percepção de mundo diferente. Você vai entender o processo do outro com os olhos dele, não com os seus, assim, através dos seus, mas assim, entendendo o que está passando ali naquela vida. Porque quem é feliz, quem tem um desenvolvimento espiritual consigo mesmo, que tem entendimento de quem é ele não sai magoando as pessoas, porque ele já passou por aquele processo e ele sabe que ele também magoava as pessoas. Eu também já maltratei muitas pessoas com palavras, com ações, eu já machuquei muitas pessoas, porque eu também vivia nessa estagnação dentro de um ser completamente desconexo, né, da vida e não estava nem aí para nada, que dane-se o mundo, eu queria
jogar as dores, os traumas, sabe? As raivas, o ódio que eu carregava por as pessoas terem me maltratado, e eu jogava nos outros, de pessoas que não tinham nada a ver. Então, assim, quando eu trabalhei o meu eu comecei a ver o mundo diferente, eu comecei a ver que as pessoas só maltratam o que elas são. Elas começam a maltratar as pessoas porque elas são maltratadas em algum ponto ali, elas não foram trabalhadas. Elas não trabalharam, elas não se permitiram jogar esses pesos, não permite jogar peso desnecessário para fora da sua vida. E liberar perdão. Eu coloco mais uma vez, gente, querem mudar a vida. A vida é simples. Quando você entende quem você é, quando você coloca um foco ali, um alvo, e eu vou partir, vou seguir aquilo ali, eu quero descobrir qual é o caminho, eu vou buscar o conhecimento para me alcançar esse foco. Aí você vê que é tão simples, aí o que você tem que fazer? Uma simplicidade que causa dor. Você vai ter que começar a trabalhar o ser principal, quem? Você. Tudo parte de nós. Não adianta a pessoa falar assim, eu quero ser um grande empresário. Sabe, eu percebo muito isso. As pessoas hoje tá saturado o mercado de pessoas que estão num alto. Nossa, eu sou empresária, eu sou muito poderosa, você é muito poderosa. Mas aí, quando eu começo a observar as coisas, eu vejo assim, tem uma falha. E aí a falha não é questão do empreendimento, tá dentro dela. Não liberou não liberou um perdão, né? Porque ali o propósito dela pode até estar fluindo, mas vai chegar uma hora que vai parar. E aí ela vai ter que entender o porquê que não foi para frente. Aí ela vai ter que fazer o quê? Ressignificar, vai ter que ter humildade, a gente tem que aprender a ter humildade, de olhar para a gente e assumir os BO, porque a gente não quer, é mais fácil jogar a culpa ali. Não, foi o fulano de tal que fez eu fracassar, mas não foi. A gente é que dá o poder para as pessoas. Se a gente entendesse que o poder está em nós e a gente só dá poder para quem a gente quer, aí o jogo vira. Entendeu? Então, assim, aí você vai liberar um perdão. Quando eu falo assim, ó, eu gosto muito de seguir passo a passo. Eu gosto muito de colocar no caderno o que eu quero alcançar, para onde eu estou indo, o que eu quero ser, né? Qual que é o propósito. Porque assim, eu não quero ficar errando, né? E se eu errar, eu quero corrigir rápido ali, aprender e ir. Mas assim, eu gosto muito de ter uma base. E olhar a base, quando eu olho, começa por mim. Se eu errei ali, eu tenho que ver o que eu deixei para trás que eu não curei, né? Que eu não ressignifiquei, que eu não liberei o perdão para poder corrigir o erro ali em determinado ponto, para poder seguir, para poder chegar no alvo. Porque senão você vai viver a vida toda repetindo padrões. É igual as pessoas querer curar um amor com outro amor. Não cura, não. Porque se você não fechar um ciclo direito aqui, lá na frente você vai arrumar outro problema, amigo. Porque você está carregando ali algo dentro de você que vai atrair aquelas pessoas daquele mesmo padrão para você. Então, assim, tudo é um ressignificado que acaba tudo voltando para dentro da gente. Então, tudo começa no eu. No eu sou, né? Até na palavra fala isso. O eu sou é muito poderoso. As pessoas têm que entender isso. Gente, tudo você tem poder para fazer tudo. Até se você quiser mudar uma montanha de um lado para o outro, assim, você muda, porque pela sua fé, pelo aquilo que você acredita em você, você consegue alcançar coisas grandiosas, mas você precisa passar por um processo e sólido, assim, colocar uma coisa sólida ali na base, que é você. Porque os processos, quando você está no caminho, aparecem muitas coisas para te derrubar, e você tem que estar trabalhado ali. Você tem que estar com a sua base forte ali para não te atacarem em ponto fraco e você cair. Entendeu? Então eu olho muito para isso. Então, assim, se o poder está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de quem está nos assistindo, se eu não estou conseguindo progredir na vida, o que está acontecendo? Se o poder está em mim, eu vou ter que olhar para dentro de mim. Aí eu vou buscar o quê? As origens, eu vou buscar as fontes, eu vou buscar a criação, o começo e o início de tudo. Porque nossa vida adulta é um reflexo de padrões comportamentais, de padrões psicológicos assim, que a gente carrega, são de coisas que a gente não significou lá na infância.
E coisas que a gente absorveu lá na infância, a gente vai trazendo, aquelas projeções ali, ó. E a gente não muda se a gente não ter aquele impacto ali de mudar mesmo. Não, vou olhar para esse trem aqui. Nossa, mas essa situação que eu passei é muito triste. Eu não quero mexer nessa ferida, amigo. Se você não curar essa dor rápido, ela vai doer ali num determinado momento a vida toda e ali inconscientemente você vai trazendo ela para sua vida. E ali Exato. não vai. Sua vida está indo ali, você não sai do lugar. Eu O vou te perguntar uma segredo coisa. está ali. Como é que foi? Porque sabe o que é mais legal? É porque assim, você tá falando aí e a gente tá Então, no se eu quadro. falo para mim, Não, fica tranquilo. A gente tá no quadro Primeira Live e é muito tranquilo, porque eu tenho certeza que quando você tá falando pra gente, você tá trazendo uma clareza e uma tranquilidade tão bacana que gratidão, que eu até sinto que talvez a pessoa até pense que é a primeira live minha, porque você tá muito bem, minha querida. E eu queria saber de uma coisa de ixi, você. Como é que foi essa experiência pra você? Vai, hoje foi a primeira live. Eu falei no começo dessa live aqui que você é uma pessoa que já tem um conhecimento muito bacana, porque uma coisa que a gente vai percebendo nos treinamentos, nas mentorias, é a intensidade. E assim, você vê que quando a gente está nos movimentos, eu cobro muito o feedback do conteúdo e tal. Por quê? Porque dentro desse feedback você consegue sentir a energia da profundidade. Claro que não dá para ser preciso, mas você sabe quem viu correndo, quem conectou. Isso não tem julgamento, só tem uma percepção de saber quem está identificado com o momento. Quando você foi trazendo todos os movimentos da sua forma, do seu jeito, dentro da nossa mentoria, meu, né, reflexões extraordinárias. Para mim, sinceramente, você tirou essa live aqui com o pé nas costas. Mas eu queria saber de você assim, como é que foi esse sentimento desse movimento inicial, desse ciclo que você abriu hoje? Como é que você está se sentindo com essa missão cumprida? Talvez para você a semana tenha sido de um pouco de ansiedade, de talvez muitos pensamentos, mas como é que foi essa experiência para você, Sheila? Eu queria te ouvir. assim, assim, não tem como se não gerar um certo friozinho na barriga, né? Porque tudo que é novo, que a gente não tem habilidade ali, dá aquela certa insegurança, né? Mas aí, assim, Deus foi tão bom comigo que Deus começou a trazer pessoas e mandar palavras para poder eu perceber que eu tinha que estar aqui para fazer isso aqui. Independente de estar pronto ou não, o processo era esse aqui, que eu tenho que passar. E não tem como fugir mais, porque chega um certo momento na vida da gente, quando a gente entende quem nós somos, o porquê que estamos aqui, a gente é cobrado, né? Assim, não cobrado assim como é que eu falo, com muita pressão, assim, mas assim, se você tem algo que você carrega, como todos nós temos, às vezes a pessoa ainda não percebeu o dom que ela tem, porque está tão dispersa, preocupando, querendo buscar respostas no externo e não está olhando para ela, né? Está só vendo o outro ali evoluindo e está achando que ela também não tem essa capacidade. Mas assim, Deus falando ao meu coração o tempo todo. As pessoas elas precisam ouvir o que você carrega, porque você carrega cura. Assim como elas precisam ressignificar suas dores, elas precisam passar pelo processo da dor, da cura, para poder chegar, né, a desenvolver, melhorar a si próprio, entender qual é o seu propósito, para poder curar outras pessoas. Porque eu observo assim, ó, Alex, que quando eu cheguei nessa percepção de mudança, eu sabia nada, eu morria de medo. Se falasse para mim que era apresentar um trabalho na faculdade, eu, pelo amor de Deus, eu começava a rir. Eu falava assim, meu Deus, eu não vou participar disso. Eu ficava me sabotando o tempo todo. Nossa, eu estou passando mal, não vou participar disso. Então, assim, eu vivia fugindo. Então, eu falava assim, Senhor, essa live está chegando, o que, que eu vou falar? Aí, sabe, eu falei assim, aí Deus tocou no meu coração, você vai falar apenas o que você carrega, o que você é. Por quê? Aí eu mexendo, comecei a ter esse trabalho aí, eu comecei a organizar o meu Instagram, e comecei a olhar o Instagram como uma fonte, uma porta para poder ajudar as pessoas, né? Levar a palavra para lugares mais longe, onde os pés não alcançam, mas a conexão alcança, o Wi-Fi faz alcançar. E aí o Senhor falando no meu coração, você vai simplesmente chegar, você vai falar o que vai fluir no seu coração, porque o que carrega a cura é isso, é a verdade, é a simplicidade. Eu gosto de falar que o simples é muito mais do que você ser, você é melhor do que você ter, porque igual assim, eu passei um tempo da minha vida querendo só estudar, fazer faculdade, porque eu queria diploma, certificado, certificado.
E aí eu juntei, eu fui contar ali, tá quase chegando em 70 certificados, né? De tudo quanto é tipo de coisa, especificação, especialização, é isso, é aquilo. Eu falei, pra quê? Aí Deus falava, não é isso, não é isso. Aí eu ficava ali, gente, mas o que que é? O que que é? E Deus falou, olha para a fonte, olha para dentro. Você, a cura, o processo é seu, a cura está dentro de você. O que precisa fluir está dentro de você. Você só precisa se permitir ser, né? Não é ter, é ser. Começa devagar, começa no seu tempo, só não para. Mas vai, eu fiquei essa semana, falei, meu Deus, eu não fiz nem um scriptzinho, eu não fiz nada. Deus falou, não precisa. Assim, eu, né? Falei assim, não precisa. Aí naquela hora que a gente conversou, eu falei, eu fiz nada, Alex, eu fiz nada, eu não preparei nada, eu vou simplesmente chegar e vou falar, porque até o que eu quero passar para as pessoas é isso. É a gente tem que ser o que a gente é, a simplicidade. Se você carrega uma palavra, não importa a maneira que você fala, porque as pessoas hoje querem, não, eu tenho que colocar um ternão assim, eu tenho que passar uma seriedade assim, né? A mulher falou um dia para mim, você tem que usar batom vermelho. Eu tenho que usar o batom que eu achar que vai ficar legal, ou até o natural. Porque a questão não está no ter, gente. Não é você ficar em cima de um salto 24 horas lascando o seu pé. Se você às vezes vai entregar um conteúdo, você vai entregar assim. Não, então, né? Você tem que saber quem você é, né? Você tem que saber que a simplicidade ela alcança lugares assim como o sofisticado consegue também. E muitas das vezes o simples consegue tocar mais pela simplicidade, né, pela verdade, a transparência de passar as coisas para as pessoas, do que uma pessoa que fica o tempo todo tentando ser aquilo que ela não é, tentando passar uma imagem do que ela não vive, né? Então você tem que ser você. Aí foi tocando aquilo no meu coração, e aí todo dia eu ouvindo o Café com Cristo, né? Com Master, eu não consigo falar o Michael, e o Senhor foi falando, cada live ali de manhã, às 6 horas, o Senhor ia falando, então, assim, a simplicidade, eu fui observando, assim, o simples, ele encanta, né? O simples, Jesus era simples. Jesus ele não precisava de um lugar assim estrondoso para falar, ele simplesmente chegava e sentava e ele falava o que fluía, o que era para falar, o que era o simples, era o óbvio. Então é isso, não é você buscar aparências, é você ser, se permitir ser você, porque vai fazer o quê? Então, assim, Uau! para mim foi bem desafiador por esse lado, mas aí foi bem tranquilizador, assim, fiquei bem tranquila. Falei, Deus, deixa fluir. Vai ouvir as pessoas que forem ouvir, as pessoas que interagir, que estiverem lá para ouvir, elas vão carregar ali uma semente que vai transformar a vida delas. O importante não é a quantidade, mas é a qualidade do que a gente vai entregar que vai fazer diferença na vida daquelas pessoas, né? Então, assim, para mim foi assim, tá sendo muito bom, eu tô gostando, graças a Deus, assim, o que eu quero mesmo é fazer as pessoas compreenderem que o poder de transformação está dentro delas, elas precisam apenas libertar-se e deixar que flua, né? Flua naturalmente, elas precisam aceitar quem elas são. Porque tem as pessoas, elas ficam o tempo todo se comparando uma com as outras, né? E eu não gosto de me, eu não tô nem aí. A fulana, assim, as pessoas falam assim, nossa, você viu a fulana? Eu falei, Vi, tá tão bonita, né? E eu falo assim, não com ironia, eu falo mesmo, eu gosto de falar assim, nossa, tá bonita, né? Mas eu gosto muito de olhar além da aparência, é a essência da pessoa, é da simplicidade do ser. Porque máscara, uma hora ela cai, né? Você não consegue ser algo que você não é por muito tempo, né? Então, assim, é até bom, assim, ter essa oportunidade aqui de falar, porque quando você olha no mercado digital, no marketing digital, tem muitas pessoas entregando conteúdo que são maçantes, são até enjoativos, porque é tudo parecido, tudo muito igual, tudo muito padronizado. Então, assim, acaba te tirando do seu ser, da simplicidade que você é. E que, às vezes, o simples que você carrega é o que vai fazer o diferente na vida do outro, né? Não é aparecer, ter muita coisa. Você ser, né? Ó, Até eu, porque se fosse questões de financeiras, questões de padrões, isso é muito bom. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de qualidade, eu gosto muito de coisas boas também, mas eu não sou uma pessoa que vivo por bens materiais. Eu gosto muito da simplicidade das coisas, né? De chegar nos lugares e conectar realmente com as pessoas. Estar ali é estar ali, olhar nos olhos delas, ouvir, entender por que que ela está passando por aquele problema. E se me pedir uma opinião, eu poder fazer algo que possa agregar valor na vida dela, né? E não
diminuir elas, porque as pessoas hoje estão tão feridas que você Você, pode olhar. você trouxe uma coisa aí tão interessante, Sheila, porque eu posso dizer para você assim, 70, talvez 80, 90% de todas as pessoas que passaram aqui pelo Mindcast sempre apontaram como um ponto inicial para a transformação o estado de presença. E isso é algo que você Sim. já teve comigo na mentoria, e seja online, seja presencial, eu sempre procuro trazer porque é o maior desafio. Eu acredito muito que até você trazer a pessoa para esse estado de presença, ela está ali, mas ao mesmo tempo ela não está ali. Porque estado de Uhum. presença requer propósito, e uma coisa vai conectando com a outra. Então, da sua Sim. simplicidade, da sua forma, algumas pessoas que passaram por aqui eu acredito que você conheça, outras talvez não, mas posso dizer que passaram excelentes terapeutas por aqui enquanto você falava, tá? Excelentes terapeutas, pessoas que eu tenho um contato. Aliás, a agenda da semana inteira do Mindcast passou por aqui. A Roberta está com a gente até agora, ela está comigo na segunda-feira. Passou a Cibele, que vai estar com a gente na terça-feira, passou o Orlando, que vai estar na sexta-feira. Então, olha que interessante isso, porque isso não tem a ver com uma formação externa. Eu acho que você teve uma coisa que eu fui aprendendo na minha profissão, inicialmente como coaching, é que não era a questão das técnicas, das ferramentas, era a questão do propósito que você tinha para auxiliar. Porque eu fiz tudo quanto é formação que você pode imaginar, e as formações foram ótimas, mas elas jamais teriam o poder de gerar algum movimento em mim. Elas poderiam me ensinar coisas, mas esse movimento interno era uma coisa da minha vida, de acordar e falar, cara, eu quero mudar minha vida. Eu tenho que entender, eu quero entender o que eu mesmo estou fazendo que está me bloqueando. Quais as sabotagens, por que eu estou me enchendo de tarefas externas e toda a minha vida está condicionada a fazer coisas para fora. Eu conversava hoje com uma cliente minha antes de entrar aqui contigo, exatamente sobre isso. É uma metáfora que eu sempre uso. Cara, você quebra a sua perna, o que você vai fazer? Você vai parar tudo o que você está fazendo e vai para o hospital. E se você precisar ficar 30, 40 dias com a perna engessada, você vai ficar de repouso e vai entender a atenção que a sua perna precisa para você melhorar. Só que a questão quando é com a mente, simplesmente você fala, dane-se, eu não tenho tempo. E aí tá tudo bem, porque a gente já ouviu aquela frase que diz, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Vai A ter gente dor. pode traduzir essa frase dizendo, ou vai pela consciência ou pela inconsciência. Qual é a diferença? Pelo amor, eu tenho consciência e escolho. Eu sei que eu preciso parar para olhar para mim. E eu tomo uma decisão mais leve, mais fluida. Pela dor, eu espero. Fica muito mal mesmo até eu ter que procurar um médico, tomar remédio, para aí eu pensar que eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu acho que esse ponto de autoconsciência, ele é um ponto fundamental para o processo, porque eu disse para vocês desde o início do treinamento lá atrás, e eu termino esta live com você hoje, dizendo isso também. Você já é uma excelente terapeuta, porque todo o processo que você viveu na sua história de autocura é o que vai te possibilitar agora, com as técnicas corretas, gerar um movimento externo para as pessoas. Porque, infelizmente ou felizmente, grande parte das pessoas ainda estão condicionadas muito ao fora, e isso faz com que elas se vejam por baixo. Eu sempre gosto de dizer assim, Sheila, eu adoro todo tipo de ensino, curso, treinamento, processo, adoro. Mas nós temos que lembrar que as faculdades foram criadas para ensinar as pessoas a fazerem o que as pessoas sem faculdade descobriram. Eu não preciso de uma faculdade para ser bom em algo, mas não quer dizer que a faculdade não possa me especializar. Porque a questão aqui não é a faculdade ou não. A questão é que aquele aluno que está sentado ali sabendo o que ele quer, ele realmente aproveita todo aquele conteúdo e ele potencializa. Aquele que só está por estar, ele só passa. E na nossa área, coach, Uhum. terapia, mentor, todo esse processo que mexe com processos humanos, a maior formação de todas é o seu próprio processo de autoconhecimento. Porque quando você vivencia esses movimentos, você tem uma energia de convicção que é diferente, porque você não é obrigado a concordar com o que eu estou dizendo. Mas o fato de você não concordar com o que eu estou dizendo não muda a minha experiência. Então eu entendo e está tudo bem. E é exatamente isso que te traz para esse campo de não precisar da aprovação e de sair da expectativa e colocar a intenção. Porque se existe uma lei de causa e efeito, e particularmente eu acredito muito, nada que você faça com amor vai dar errado. É só abrir mão da expectativa. Porque quando você começar a atender os seus clientes, você vai perceber que vai chegar um momento em que a pessoa chegou ali e ela está ali para você atendê-la. E pode ser que naquele momento você pense, meu Deus, como eu vou fazer? Mas é a mesma coisa que você trouxe na live.
Não importa o que você vai fazer, se você tiver estado de presença e uma intenção de amor. Fique tranquilo, porque você não sabe o que você vai fazer, mas vai dar certo. Eu quero super parabenizar você pela sua permissão, né, de falar, beleza, vamos superar esse desafio, vamos fazer essa primeira live. Fico muito honrado de fazer parte da sua jornada, porque essa live fica gravada aqui na minha página e como um presente na sua página também. E como eu lhe disse antes, daqui a um tempo você vai gerar tantos movimentos e quando você voltar e olhar para esse dia, você vai lembrar que foi o dia que você decidiu abrir um novo ciclo em sua vida. E agora já era. As pessoas já conhecem você, já conectaram e já gostaram de você. E todos nós aqui vamos ficar muito ansiosos e aguardando a data de estreia agora da primeira live solo. Porque uma coisa eu posso dizer para você: conteúdo para falar, bem, não vai faltar para ti e vai fluir maravilhosamente. Sheila, muito, muito obrigado pela sua presença. Mas antes de encerrar a live, gostaria que brevemente você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui e fechamos com chave de ouro. Eu agradeço, né? Gratidão a você. Eu falo assim que nós somos energia, né? Isso é bom a gente sempre enfatizar isso na nossa vida e guardar sempre isso no coração, porque nós somos energia. Então, assim, tudo tem que acontecer no momento certo, no momento que a gente precisa ali dar um up ali na vida e Deus coloca sempre as pessoas certas, né? Então, assim, depois da mentoria, eu fui olhando mais para dentro de mim, me conectando mais, buscando mais, então assim, me preparando mais para esse momento, né? E eu agradeço a oportunidade de falar e quero deixar aqui para as pessoas é isso, essa reflexão, né? Que é possível mudar a partir do momento que elas buscarem compreender a si próprias e se permitirem, né, se libertar das travas, né? E buscar a identidade delas, né? Porque as respostas para o externo vai estar dentro delas. Quando elas começarem a organizar a casa que eu falo somos nós, elas vão começar a descobrir, né, as ferramentas certas para elas poderem trabalhar e para elas prosperarem e fluir na vida, né? Assim, cuidando da sua vida, do seu propósito, né, em todas as áreas, não somente em uma, mas em todas. E é muito bom estar aqui, né? Eu fiquei muito feliz e se eu pudesse falar, falaria mais, porque assim, é porque realmente assim, quando a gente começa a falar, a gente vai percebendo assim, porque essa semana eu percebi demais o quanto as pessoas precisam dessa libertação, delas permitir serem elas, delas permitirem viver a vida. Porque nós não estamos aqui somente para sofrer, nós estamos aqui para evoluir, mas na evolução ali, entre a dor e o amor, a gente vai curtindo o processo, a gente vai vivendo aí, vai buscando coisas novas, descobrindo coisas novas, vai conectando com pessoas novas e vai sendo feliz. Então é isso que eu quero que elas olhem para dentro, busquem o seu propósito, busquem aí e coloquem ênfase mesmo, coloquem ali, ó, força ali, impulsão para poder serem elas mesmas, independente do que os outros vão pensar sobre elas, não é sobre você, é sobre eles, porque quem fala sobre você não está falando de você, porque quando você sabe quem é você, o que o outro pensa ou deixa de pensar não faz mais diferença nenhuma na sua vida. Então, carrega isso com vocês, cada um de vocês que passaram aqui ou que vão assistir, carregam um poder de cura, carregam um poder de transformar não somente a sua vida, a vida das pessoas à sua volta, mas as pessoas por o caminho, né? Pelo caminho por onde você passar, você vai causar essa transformação. E vai governar em todos os âmbitos da sua área, em qualquer lugar que te colocarem aí, nem que seja uma live surpresa, você vai participar de uma live, né, Sheila? Igual o Alex fez, você vai ficar tranquila, porque você sabe quem é você sabe que o que você está trazendo, o que você está proposto a fazer é algo para o bem, para a evolução do outro, não é para o mal. Então, tudo que é para o bem tende a fluir, né, naturalmente, tende a fluir e expandir de uma maneira assim, é, bem assim maravilhosa. Então, assim, é olhar para dentro, curar as feridas, é doído, dói, mas é libertador, né? Então, Que assim, um legal. abraço para vocês, que Deus abençoe a cada um aí de vocês e você, né, Alex, nessa nova etapa aí, que Deus abençoe, pode ter certeza que Deus vai expandir mais ainda, né? E vai ser sucesso. Já é sucesso. E você também, Então, Sheila. assim, só Gratidão gratidão mesmo. mesmo.
Na Eu verdade, abrimos agradeço. juntos esse ciclo, né? Porque hoje foi a estreia desse quadro Primeira Live. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? A ideia aqui no Primeira Live, de forma alguma, é ter qualquer tipo de concorrência, mas olha, vai ser, você deixou complicado pro Orlando semana que vem, que é a primeira live dele comigo aqui também. Bom, essa Orlando tava com a gente lá no Não, time, pode vir né? tranquilo, viu, Né? Orlando? Pode Vem vir trazer tranquilo, energia. foca em você. Hein? Foca nele, ó, a mensagem que ele carrega é importante, vai transformar, né? Eu falo assim, ó, que eu não gosto muito de olhar assim, quantidade, não, eu gosto de olhar a qualidade, porque assim, ó, uma vida que você transforma, gente, é muito bom. Tem pessoas que elas querem abraçar o mundo, mas assim, né, não dá, tem que. Todas as pessoas que se conectarem com você, que você plantar uma semente, meu filho, é uma bênção na sua vida e na vida da pessoa, e dali vai só fluindo. Tem que ser Ó, pensar só no propósito. com esse fluxo de energia que você tá aí, eu, se fosse você, que a gente finalizar essa live, você já abriria na sequência essa live no seu canal para já dizer como é que foi essa sensação. E olha, tá movimentando, porque eu tenho certeza que a gente encerra a live aqui, mas dá para sentir o fluxo de quanta coisa tá passando na tua mente e como parece que quando a gente olha, caramba, uma hora e meia, não tem hora, mas o tempo passa muito rápido e a gente entra em estado de fluxo. Então, Sheila, obrigado, parabéns. É só o Eu que começo. agradeço, que Deus abençoe. Ah, e E, vamos terminar com uma oração, igual a gente fez no início. Vamos terminar, se você permitir, claro, ou minha se você querida, quiser por puxar também. favor. Não, vou deixar por você. Vou deixar por você porque eu vou conectar. Esteja muito à vontade. Então, vamos lá. A ti rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer, Senhor, pela vida do Alex, pela vida das pessoas que passaram por aqui, pela vida das pessoas que ainda irão assistir. Que o Senhor venha causar, Senhor, a transformação na vida delas e que venha preencher as lacunas, Pai, que elas buscam, Senhor, neste mundo e que elas compreendam e entendam que o processo que precisa ser passado não pode ser adiantado, né? Elas têm que enfrentar, elas têm que olhar para dentro, elas têm que conectar com o Criador, com a verdadeira identidade, para que elas possam alcançar, Senhor, o mais alto nível, Senhor, que o Senhor tem para colocar cada um delas, Pai. Façam elas acreditar no poder que elas carregam dentro de si e que elas venham onde colocar a planta dos pés e a palma das suas mãos, que venham ser para transformar e que venham ser para honrar e glorificar o teu santo nome. Assim eu peço, assim eu te agradeço, que o Senhor abençoe esse canal, que esse canal cresça e que leve essa mensagem de amor, de paz, de transformação e de cura em todos os continentes, ó Pai, aonde a pessoa precisar, que elas venham ser salvas, que elas venham ser curadas e venham ser cheias deste amor, Pai, que o Senhor está na porta, querendo entregar, mas as pessoas não se permitem abrir. E que elas tenham essa consciência, Pai, de te buscar, de te permitir, Senhor, preencher e curar as dores com o seu amor, Pai, que é infinito, que é grandioso e transformador. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, que a vida dessas pessoas venham ser transformadas e que elas vão ser cura por onde elas passarem, meu Deus. Assim é e assim já é. Amém. Amém. Só Gratidão. gratidão. Gratidão Eu mesmo. agradeço. Uma boa noite. Pessoal, muito Boa obrigado. Acho que ó, noite, pessoal. Muito terminamos obrigada. essa live aqui com uma energia maravilhosa para o nosso fim de semana, né? Tenham todos uma excelente noite de Um sexta-feira, ótimo um final de excelente semana. fim de semana e nos vemos na próxima, Sheila, porque você ainda volta aqui no canal, Ok. agora com outras propostas. Gratidão, pessoal. Uma É boa noite. Muito verdade. obrigado, audiência de todos. Ô, Élica, se você estiver por Obrigada. aqui, me chame por gentileza lá no meu inbox que eu preciso falar com você. Um beijão, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Falou, um abraço. Deus abençoe.